Então você não vai assistir o canal Nerd Insano, não é? Você vai ver só. Toma! Fala geral! Tudo legal? Aqui é o Insano do canal Um Nerd Insano. Galera, um passarinho me contou que vocês gostam de game de terror, que vocês adoram sentir aquele medinho, aquele friozinho na espinha enquanto jogam, não é verdade? Os games do gênero terror fazem muito sucesso nos dias de hoje e quase todo gamer que se dá ao respeito já jogou algum jogo nesse estilo. Muita gente já sabe que o primeiro Resident Evil, lançado em 1996 para o antigo PlayStation, foi o game responsável por popularizar esse tipo de jogo que é conhecido atualmente como Survival Horror. Mas e antes do sucesso de jogos como Resident Evil, Silent Hill e Fatal Frame, será que não havia jogos de terror? Pois é, muita gente acha que não, mas então, orgulhosamente eu lhes apresento o Top 10 dos games antigos de terror. Jogos de qualidade, pouco conhecidos, que foram lançados antes ou durante o começo do sucesso das franquias dos jogos de terror que temos hoje. Então, vamos socar logo esse vídeo e se você é um cara legal, se inscreva no canal, deixa logo aquele joia animal. Bora lá, galera! Clock Tower do Super Nintendo. Quem disse que os jogos 2D de videogames de 16 bits não podem causar medo? Se você não conhece, experimente jogar Clock Tower para Super Nintendo. Esse game, lançado originalmente em 1995 para o 16 bits da Nintendo, tem uma história envolvente e chamativa, que prende sua atenção para te manter jogando e saber o fim da história. O jogo se passa na cidade de Oslo, na Noruega, e mostra a história de Jennifer Simpson, uma órfã de 14 anos que foi adotada por um casal junto com outras 3 garotas, e foram todos morar em uma mansão isolada do resto da cidade. Logo no primeiro dia na mansão, todos desaparecem misteriosamente e Jennifer começa a procurar por eles. Mais tarde ela descobre que não está sozinha e que está sendo perseguida por um serial killer chamado Scissor Man, ou Homem-Tesoura, o vilão do game que quer cortar não só o cabelo, mas também a garganta da menininha com uma tesourona que deixa qualquer jardineiro com inveja. Apesar do visual simples, o game conta com uma história bem desenvolvida que chama sua atenção e pode até mesmo te deixar tenso enquanto joga. Medo no 16 bits, galera! Alone in the Dark. Alone in the Dark foi lançado para PC em 1992. O game fez um enorme sucesso na época e teve outras versões com histórias diferentes lançadas para PC e também para os consoles. A história do primeiro jogo começa quando Edward Carnby, um detetive de casos sobrenaturais, é contratado por Emily Hartwood para investigar a causa do suicídio de seu tio Jeremy Hartwood, que foi encontrado morto no sótão de sua mansão. Chegando na mansão, Edward e Emily acabam descobrindo que a morte de Jeremy não foi um mero suicídio, mas sim o resultado de rituais de magia negra que eram praticados na casa. A jogabilidade é bem parecida com a do primeiro Resident Evil e com certeza a Capcom se inspirou nesse game para criar o nosso adorado jogo de zumbis. Blood. Blood é um jogo de tiro lançado para PC em 1997, considerado um dos games mais violentos já lançados até aquela época. Esse game tem um estilo de jogo similar ao do clássico Doom. O game conta com uma história bizarra, onde você joga com o Caleb, um homem que faz parte de uma seita maligna que quer trazer ao planeta o Deus das Trevas. Depois de conseguir fazer isso, o Deus das Trevas se volta contra aqueles que o trouxeram a este mundo e Caleb acaba morrendo. Anos depois de sua morte, Caleb consegue reencarnar e parte em busca de vingança. Para isso, ele pretende usar muita pólvora e mandar bala em qualquer criatura das trevas que cruze o caminho dele. O jogo criou bastante controvérsia por possuir violência bastante exagerada, exibindo grande quantidade de sangue, pessoas penduradas e amarradas, incluindo até crianças, além da possibilidade do jogador poder chutar cabeças de monstros. Já pensou jogar futebol com a cabeça de um monstro? I Have No Mouth and I Must Scream.
Traduzindo para o português, significa não tenho boca e preciso gritar. A história desse game foi baseada em um conto do escritor americano Harlan Ellison, onde Estados Unidos, União Soviética e China estão a ponto de entrar em guerra, mas resolvem construir supercomputadores para guerrear entre eles. Acontece que um desses supercomputadores acaba criando consciência e imagina que está realmente vivo. Sendo assim, ele assume o controle das duas outras supermáquinas e resolve aniquilar a humanidade, deixando apenas 5 pessoas vivas. Estas pessoas foram mantidas vivas apenas para serem torturadas por este super PC, que é chamado no jogo de AM. Cada personagem humano sobrevivente tem sua própria história e o computador AM preparou um jogo sádico e doentio diferente para cada um deles, sendo que se os humanos saírem vitoriosos, terão a chance de se libertar das mãos deste computador tirano. Galera, parece que só tirar da tomada ou jogar água em cima não será o suficiente para se livrar desse computador não. Harvester. Harvester é um jogo controverso, considerado um fracasso comercial quando foi lançado em 1996. Porém, acabou com o tempo atraindo a atenção de muitas pessoas devido a uma história cheia de acontecimentos polêmicos e bizarros. Harvester trata temas como relações sexuais, masturbação, suicídio, violência infantil, profanação, canibalismo, prostituição, abuso sexual, assassinatos em massa, vandalismo, doenças sexualmente transmissíveis e estereótipos. O protagonista do jogo, Steve Manson, acorda com amnésia em uma estranha cidade em 1953, chamada Harvester. Ele não consegue se lembrar de nada sobre seu passado, e quando fala sobre sua amnésia para aqueles que afirmam ser sua família, bem como os moradores locais, eles não acreditam. Todos os habitantes da cidade são extremamente excêntricos e muitos parecem ser mais uma sátira ou estereótipo do que pessoas reais. Um game pra lá de bizarro e com temas pesados. Darkseid, game para PC de 1992. Esse jogo conta com a participação na produção de H.R. Giger, que fez sucesso no mundo dos cinemas, sendo mais conhecido por ter criado as criaturas e os cenários da famosa série de cinema Alien. Em Darkseid você comanda Mike Dawson, um escritor que compra uma casa antiga, localizada numa vila aconchegante e calma. Logo na primeira noite na casa, Mike tem um pesadelo estranho, onde uma espécie de sonda esquisita implanta algo no seu cérebro. Ele acorda com uma bruta dor de cabeça e começa a se questionar se foi realmente apenas um sonho. Mais tarde ele vai descobrir que no universo do jogo existe um mundo alienígena paralelo ao nosso. Ações tomadas em um mundo podem ter consequências no outro. E Mike acaba se vendo envolvido nessa situação, já que na casa existe uma passagem entre os mundos e ele descobre que os aliens têm seus interesses de dominação global como qualquer alienígena que se preze. Um ponto interessante sobre a história é que parece que Mike não é uma pessoa muito equilibrada psiquicamente, e isso acarreta muitas teorias e especulações sobre o que está acontecendo de verdade na história. Em alguns pontos você se vê em dúvida sobre se o que o Mike vê é real ou apenas uma alucinação de uma pessoa muito perturbada mentalmente. Um jogo realmente intrigante, galera. Clive Barker's Undying. Clive Barker é o criador de duas séries de filme de terror que fizeram bastante sucesso na década de 90, Hellraiser e O Mestre das Ilusões. Ele participou da criação e produção deste game que acabou levando seu nome como título. Eu me cagava todo assistindo Hellraiser quando eu era pequeno. Esse game para PC foi lançado em 2001, tem uma história ambientada na década de 20, você joga com Patrick, um veterano da Primeira Guerra Mundial que é chamado por seu colega Jeremiah para lidar com um problema de família. O que ele não comenta é que o problema envolve a morte de todos os seus parentes e a assombração da mansão onde ele vive. O game traz um sistema de jogabilidade bem interessante, trazendo um FPS onde você pode jogar com uma arma em uma mão e usar magias com a outra. Mas o ponto forte do jogo é sua atmosfera. O jogo é assustador. Ele traz um certo desconforto que te deixa apreensivo.
você sente medo pelo que está para aparecer e às vezes você acha que é até melhor que não apareça nada, só para não se assustar. Dino Crisis. Dino Crisis é um jogo lançado em 1999 para PlayStation pela Capcom, criado pelo mesmo diretor de Resident Evil, Shinji Mikami. O jogo segue o mesmo estilo de jogo, sendo que ao invés de zumbis sedentos por carne fresca, nós temos dinossauros sedentos por carne fresca. Na história do game, Regina e sua equipe são integrantes de uma unidade de resgate chamada SORT. Eles recebem um chamado de socorro vindo de uma ilha conhecida como Ibis. Nesta ilha está sendo pesquisada uma nova fonte de energia, a Third Energy. Ela é capaz de transportar objetos e seres para qualquer tempo. E a razão para aqueles dinossauros estarem ali é porque, dependendo da quantidade de energia empregada, é possível até mesmo viajar no tempo. Os dinossauros que viajaram acabaram matando a maioria dos trabalhadores da ilha, e é nesta enrascada que você se mete ao chegar lá. Galera, quem gosta de Resident Evil precisa muito conhecer esse jogo. Esse game também vai te deixar com uma certa tensão. Você vai correr muito dos bichanos que não são açougueiros, mas querem te arrancar muitos bifes. Vale a pena com certeza. System Shock. Mais um game de tiro em primeira pessoa, com uma boa história lançada em 1994. Nesse game você joga como um hacker anônimo que é detido enquanto tentava acessar arquivos da estação espacial Citadel. Um dos executivos que controlam a estação promete tirar as acusações contra o hacker se ele invadir Shodan, a inteligência artificial que controla a estação. Para melhorar as habilidades do hacker, ele é submetido a um implante neural e depois fica em estado de coma para se recuperar. O jogo começa com o protagonista acordando do coma e descobrindo que Shodan se voltou contra os humanos e está comandando a estação. Todos os robôs a bordo foram reprogramados para serem hostis e os tripulantes morreram e os que sobreviveram foram transformados em mutantes ou ciborgues. Shodan quer eliminar a raça humana e cabe a você frustrar os planos desta calculadora super desenvolvida. Fantasmagória. Se você acha que Resident Evil e Silent Hill revolucionaram o gênero de jogos de terror, você certamente não conhece o clássico Fantasmagória. Lançado para PCs e Sega Saturn em 1995, o game revolucionou ao apresentar atores reais em cenas de violência e apelo sexual, tornando-se um dos primeiros jogos proibidos em diversos países. Fantasmagória é notório por ser um dos primeiros jogos de aventura a usar um ser humano sendo o personagem principal. A atriz Victoria Morcell passou meses gravando em frente a uma tela azul as centenas de ações que os jogadores podiam executar durante o jogo. Esse jogo foi lançado na época em 7 CD-ROMs para acomodar o grande número de vídeos gerados durante a produção do game. O jogo trouxe muitas controvérsias sobre restrições de idade e sobre públicos-alvo, mostrando violência e muito sangue, além de até mesmo uma cena de estupro. Fantasmagória foi banido na Austrália e grandes lojas dos Estados Unidos recusaram-se a vendê-lo. Na trama, a personagem principal do game, Adrienne, uma escritora em busca de paz e sossego, se muda com seu marido Donald para uma mansão recém-adquirida pelo casal. Tal mansão pertencia a um ilusionista que costumava usar o local para evocar espíritos e forças sobrenaturais malignas. Certo dia, Adrienne descobre na mansão um livro misterioso. Ao abri-lo sem querer, ela libera um espírito perverso e a partir de então a sua vida se torna um inferno. Ela passa por diversas situações aterrorizantes para tentar fazer tudo voltar ao normal. Com cenas de apelo sexual, violência e um clima de muita tensão, Fantasmagória fez um relativo sucesso e deixou muita gente querendo um remake de qualidade. Galera, a maioria dos games citados nesse vídeo podem ser encontrados na Steam. Se você ficou curioso e gostaria de jogar algum deles, o link está na descrição. Os que não estiverem na Steam podem ser encontrados na internet, não é difícil de achar. Por enquanto é só, galera. Não esquece de deixar aquele like nervoso e compartilhem por gentileza esse vídeo, porque tem muita coisa legal que vocês precisam saber sobre o mundo dos games. Obrigado a todo mundo e tudo de bom sempre, galera!